Giro dos Famosos. Eu sei que vocês gostam desse momento mais leve do programa, mas ainda tem muita informação para trazer. Aliás, informação importantíssima com relação ao Estatuto da Pessoa com Câncer. Eu vou conversar agora, ao vivo, com o advogado Pedro Quagliato. Ele é especialista em direito do consumidor e vai trazer algumas informações com relação a esse estatuto. Boa tarde, Pedro. Obrigada, viu, pela sua participação. Mais uma vez, aqui no Acontece, seja bem-vindo. Boa tarde, Mariana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar novamente do programa. Eu li algumas publicações com relação à questão do novo estatuto e eu queria que você explicasse o porquê desse termo, né? Teve algumas adequações, né? O que tem de novo nesse estatuto da pessoa com câncer e por que tem se falado tanto com relação a isso? Mariana, esse estatuto ele foi aprovado como uma lei federal recentemente, na última semana, pelo presidente. É uma lei que está em tramitação desde 2019, então já faz quase 2 anos, que foi proposta por um deputado federal. E essa lei, chamada de Estatuto da Pessoa com Câncer, ela é uma consolidação de todas as leis, uma compilação das leis e dos regulamentos existentes relacionados aos pacientes e familiares das pessoas com câncer. Então ela estabelece de uma forma generalizada e consolidada os direitos da pessoa com câncer, os deveres do Estado em relação aos pacientes e aos familiares, traz algumas inovações, algumas adequações, então é algo bastante relevante que nós tivemos nesse fim de ano, uma novidade bastante interessante para quem precisa tanto desse apoio, desse amparo do Estado no momento delicado, que é um momento de superação e de enfrentamento de uma doença oncológica. Com certeza. Aliás, eu depois até vou pesquisar aqui, a gente trouxe recentemente números com relação a câncer aqui no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas são sempre acometidas, né, com essa doença. E você falou sobre essa importância do Estatuto, que é um compilado, então, de várias legislações. Eu queria que você me falasse, então, sobre os principais direitos, o que obriga, o que determina esse Estatuto. Perfeito, Mariana. O Estatuto ele passa e define e considera como os direitos fundamentais da pessoa com câncer, entre outros, a obtenção de um diagnóstico precoce, então estabelece políticas públicas para que a pessoa possa ter o amparo do SUS, dos hospitais do SUS, dos profissionais do SUS, para a obtenção de um diagnóstico o mais cedo possível. O Estatuto também define como direito fundamental o acesso universal e adequado a tratamentos, medicamentos da forma menos nociva, com menos efeitos colaterais. Neste quesito, nós tivemos um veto do presidente em relação a quaisquer medicamentos de quaisquer laboratórios ou origens. Isso acabou não sendo aprovado. Então, o que ficou foi que os medicamentos e tratamentos disponibilizados pelo SUS, aprovados pela Anvisa, deverão ser fornecidos às pessoas portadoras de câncer. Isso é um ponto discutível, mas é como foi aprovado. O Estatuto também define como direito fundamental o acesso às informações transparentes e objetivas relacionadas ao tratamento do paciente. Cada vez mais o paciente tem direito de saber em relação ao seu tratamento, a duração, as alternativas e os possíveis desdobramentos que ele pode ter em relação à sua doença. O novo Estatuto também trouxe uma série de prioridades à pessoa com câncer, prioridade de tramitação processual, prioridade de atendimento, até mesmo possibilidade de acesso a tratamentos psicológicos ou tratamentos não diretamente relacionados ao câncer, mas dos desdobramentos da doença, tratamentos de doenças e de questões físicas que a doença pode trazer, como fisioterápicos, como psicológicos, emocionais e outros. Outra inovação interessante
que o Estatuto trouxe, muito importante para a pessoa acometida por câncer que é internada no hospital. O Estatuto trouxe o direito fundamental da pessoa com câncer ser internada na presença de um acompanhante durante a sua estadia no hospital. Isso é muito importante. A gente sabe que nesse período de Covid esse direito ficou um pouco restrito por conta do contágio, mas isso agora, com a contenção da pandemia, da Covid, isso volta e o paciente portador de câncer que é internado no hospital do SUS volta a ter o direito irrestrito ao acompanhamento, à presença de um acompanhante durante a internação. Esses são alguns dos principais tópicos. Eu só queria retomar com relação à questão do veto do presidente, da questão da medicação. Eu vi muitas críticas com relação a isso, viu, Pedro? E eu acho que é algo que foi aprovado, que foi vetado. Então, a lei, o estatuto, ele está em vigor dessa maneira, mas nada que futuramente, por exemplo, não possa ser judicializado, né? Tudo isso está aberto, inclusive, para uma possibilidade de discussão nos tribunais, se necessário. Perfeito, Mariana, excelente ponto. De fato, é um veto relevante, é um veto significativo, impactante para a vida das pessoas, porém, como você já antecipou, sempre existe a possibilidade de uma judicialização da questão. Logicamente que, pela experiência que eu tenho, pelo que eu tenho verificado, os tratamentos disponibilizados pelo SUS, eles são adequados a 70%, 80% dos tratamentos oncológicos. Felizmente, o SUS tem na sua lista medicamentos razoavelmente atualizados, razoavelmente eficazes, que atendem a maior parte dos doentes e das pessoas acometidas por doenças oncológicas. Porém, uma minoria de casos, eu diria aí entre 10% e 20%, infelizmente, para essa minoria, os tratamentos disponibilizados pelo SUS não são os mais adequados, eficazes, e nestes casos, quando com prescrição médica, o médico e o paciente concluírem que os medicamentos e tratamentos disponibilizados pelo SUS não são adequados, vão trazer efeitos colaterais exagerados, não vão trazer a eficácia e a rapidez no tratamento do câncer, nessas situações o paciente pode exigir o tratamento não disponibilizado pelo SUS através de uma ação judicial, através de um advogado, que também é outro direito que essa lei define e garante o acesso livre ao judiciário. Então, se a pessoa não tiver condições de contratar um advogado, ela pode ter e vai ter um advogado nomeado pelo Estado, um advogado dativo, que não vai ter custo nenhum para a pessoa. Ela tem que provar que não tem condições para contratar, mas se ela provar, ela tem direito a um advogado dativo, e então ela vai poder, através de um advogado, pedir para um juiz uma ordem judicial para que seja fornecido a ela o tratamento mais adequado, aquele tratamento indispensável, insubstituível para a sua doença oncológica, e não necessariamente o tratamento disponibilizado pelo SUS. Quando a gente está doente ou com alguém da família, né, debilitado por conta de uma doença, é um momento, claro, muito delicado. Então, apesar do veto, a gente vê esse estatuto como um avanço, inclusive no que diz respeito aos direitos. Você citou a questão do acompanhamento familiar, né, de uma pessoa estar acompanhando esse paciente. Enfim, são alguns pontos de avanço nessa legislação. Outra questão que eu vi que é possível dentro desse estatuto é com relação a um tratamento domiciliar priorizado, mas isso no âmbito do SUS. Eu queria que você explicasse como que isso funciona, porque eu já ouvi e conheço histórias de muitas pessoas que têm plano de saúde, elas pagam esse plano de saúde e quando precisam desse tratamento domiciliar, elas não conseguem. E aí a gente pensa que muitas vezes é até mais difícil conseguir isso pelo SUS, mas o Estatuto da Pessoa com Câncer, ele destina e possibilita isso, né? Perfeito. O Estatuto ele é bem abrangente e ele estabelece os direitos fundamentais e os deveres do Estado, desde antes, até mesmo do diagnóstico. Ele estabelece que o Estado deverá promover ações e campanhas preventivas da doença,
ele estabelece normas técnicas e padrões de conduta no atendimento durante a quimioterapia e o atendimento do paciente, mas também pós-atendimento, quando necessário, ele estabelece ao Estado que ele deve organizar e promover acompanhamento e fornecer todos os meios necessários para, eventualmente, uma internação ou tratamentos domiciliares, tratamentos pós-operatórios ou pós-quimioterápicos, quando necessário. Sempre dentro daquela questão diante da prescrição médica. Quando houver prescrição médica, o médico que acompanha o paciente, ele vai poder prescrever e determinar o que deve ser feito. Médico pode ser um médico credenciado do SUS ou um médico particular. Claro que o SUS, quando ele entender que não é cabível o acompanhamento domiciliar, a internação domiciliar pós-operatória, pós-quimioterápica, ele pode discutir. Mas se o paciente tiver um relatório médico bem fundamentado, embasado, colocando aquele atendimento, aquele tratamento como imprescindível, a questão da imprescindibilidade é fundamental, ele vai conseguir judicialmente uma ordem para que ele tenha custeado pelo SUS todos esses tipos de atendimento que vão muito além de somente a quimioterapia ou o tratamento medicamentoso. Pedro, quero aproveitar que eu estou conversando com você. Você é advogado especialista em direitos do consumidor e citei essa questão dos planos de saúde. Então, saindo só um pouquinho da nossa pauta com relação a essa questão da judicialização, quando é necessário esse atendimento domiciliar. Normalmente, você já explicou inclusive esse contexto, acredito que se enquadra num plano de saúde também, esse pedido do médico, né, e da importância dessa hospitalização, acompanhamento em casa. Normalmente esse é um processo burocrático, é claro que cada caso é um caso, mas a justiça normalmente ela faz uma avaliação mais rápida quando se trata de casos de doença, porque é claro, o paciente precisa desse atendimento de uma maneira rápida. Então, o processo ele é mais ágil? Sim, Mariana, existe um regime de tramitação processual especial para esse tipo de casos que envolvam direito à saúde. Dentro desses casos que envolvem direito à saúde, quando se trata de doença oncológica, paciente acometido por câncer, a tramitação ela é ainda mais acelerada, ainda mais rápida. O judiciário hoje ele está bastante aparelhado e estruturado para atender questões relacionadas ao câncer e a direito à saúde. Os juízes hoje já têm juntas médicas que trabalham praticamente em tempo real com o juiz para auxiliá-lo nas decisões liminares, nas antecipações de tutela. Então hoje é muito comum o juiz receber uma ação como essa e no mesmo dia os juízes online consultam o médico credenciado do Tribunal de Justiça de São Paulo, questionando o médico sobre a doença em si, sobre o quadro clínico do paciente e sobre o tratamento que está sendo pleiteado. E ele tem uma resposta praticamente imediata, em tempo real, e já usa essa resposta para embasar a sua decisão, para o sim ou para o não. O que eu percebo, já há bastante tempo que eu atuo nessa área, é que, lógico, os juízes são seres humanos, os juízes, e eles, quando se deparam com alguma dúvida, na dúvida, eles tendem a dar o ganho de causa, a decisão favorável para o paciente, especialmente numa questão de urgência como essa. Mas hoje eu vejo os juízes já muito bem informados, equipados e muito bem estruturados até com esses órgãos técnicos, esses núcleos técnicos de medicina. Eles já estão dando decisões cada vez mais fundamentadas, embasadas e seguras e principalmente rápidas, porque nesse caso não adianta uma decisão bem feita que venha muito tempo depois. Tempo, neste caso, não é tempo, é dinheiro, tempo é vida. Então, por isso, é fundamental a questão da velocidade também nesses processos judiciais. Pedro, muito obrigada, viu, pela sua participação, elencando aqui os principais pontos com relação a esse novo estatuto da pessoa com câncer. A gente destacou também a questão do veto, mas trouxemos essas orientações importantes, né? Mais uma vez agradeço a sua participação aqui no Acontece, trazendo esse panorama, então, e essas principais alterações. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Mariana, é sempre um prazer participar. Uma ótima tarde a todos, uma ótima tarde para você. São 3 horas mais 15 minutos, assunto importante que a gente debate.